Atenção, senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Masterclass da Melhoria Contínua. Por favor, numa escala de 0 a 10, como está chegando o meu áudio para vocês? Consigo ver Ricardo, Leandro, Luiz Pedro, consigo ver o Francisco também, Gilmar, Luiz Felipe, obrigado pela presença. Pessoal, por favor, numa escala de 1 a 10, como está chegando o meu áudio para vocês? Chegando o meu áudio para vocês. Legal demais, show de bola. Pessoal, hoje a gente vai falar, né, sobre um tema extremamente importante, que é realmente esse conjunto de armadilhas em projetos de melhoria, né? Então, normalmente a gente tem um set, né? Normalmente a gente tem uma relação ali de coisas a se fazer em projetos de melhoria, mas é muito importante também a gente saber, a gente ter em mente o que não fazer, né? E nem sempre essas armadilhas elas se apresentarão de uma maneira extremamente explícita, de uma forma extremamente clara. Muitas vezes essas armadilhas virão de uma maneira incrivelmente disfarçada, né? E muitas vezes você não consegue sentir os efeitos negativos dessas armadilhas de forma imediata, né? Normalmente elas chegam com a conta, com o preço no médio e longo prazo, né? Então esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Lembrando que essa Masterclass ela acontece regularmente, né? Às terças-feiras, às 8 horas, a não ser que exista algum outro treinamento, né? Algum outro curso que é dado ao vivo, aí a gente realmente não faz esse evento, mas regularmente, às terças-feiras, a gente tem feito esse bate-papo e tem sido um barato, tem sido extremamente especial, porque o tema melhoria contínua é um tema de importância extrema, né? O tema melhoria contínua é um tema de importância extrema, porque ele não é aplicável somente a um indivíduo que opera dentro de uma grande corporação, ou uma grande corporação da manufatura. Ainda existe essa cisma, né? Essa crença limitante de que a melhoria contínua, de forma geral, é algo mais assim aplicável à manufatura, ao setor da manufatura, pelo fato de lá ter as origens, né, do Six Sigma, Motorola, do Lean. A gente pode nos apoiar, né, ao setor automotivo japonês, não é isso? Então existe essa tendência da gente achar que melhoria contínua e seus métodos eles são aplicáveis somente ao setor da manufatura, e não é verdade, né? Eles são aplicáveis ao setor de serviço, na verdade, e também em corporações de toda e qualquer dimensão, tá certo? Maravilha, boa noite, Gabriel. Aproveitando para deixar um alô aí também para o Jean, Wagner, Luiz Pedro, Gimar. Valeu, pessoal, muito obrigado, viu, pela presença. Então vamos lá. A gente sempre faz esse arquivinho Word aqui, que depois vira um PDF e é compartilhado em nosso grupo de Telegram, tá? Aliás, se você não faz parte do grupo de Telegram, é muito importante você entrar lá para ter acesso ao arquivo depois, né? Para ter acesso ao arquivo e para que você possa também ter acesso às demais notícias sobre cursos e tudo mais. Beleza? Legal, vamos lá. Então, qual que é a nossa principal motivação aqui, né? Qual é a nossa principal motivação? Para que um projeto de melhoria contínua seja bem sucedido, precisamos nos preocupar com o que será feito e também com o que devemos evitar. Infelizmente, tais armadilhas nem sempre tem, vou usar um termo aqui chique, tem fácil detectabilidade, tá? Detectabilidade.
Tá? Ficou chique isso, né? Ô Wagner, aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao link lá do Telegram, tá bom? Beleza? Fortalece, Pedro. Então nem sempre essas armadilhas, né, serão totalmente, facilmente detectáveis, tá? Facilmente detectáveis. Legal, beleza? Ô louco, não quis deixar a gente colocar o detectabilidade, né? Talvez seja uma mensagem para eu usar um linguajar mais simples, né? Vamos usar um linguajar mais simples ou não? Né? Infelizmente, tais armadilhas nem sempre são fáceis de se ver, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns itens para compartilhar com vocês, tá? Armadilhas em projetos de melhoria. A primeira armadilha a ser vencida é a de não escutar a voz do cliente, e isso envolve a não identificação do cliente. Muitas vezes, tá? Então vamos lá. Sei que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas é sempre bom a gente reforçar. Esse carinha talvez se classifique como um princípio. Um princípio. Não dá para levar o processo do nível A para o nível B sem ter assim uma figura claríssima de quem será impactado, né, positivamente por conta dessas mudanças. E depois dessa identificação, uma boa escuta. Escuta, se você é meu aluno de Greenbelt, sabe que essa voz ela pode vir no formato falado, mas também no formato não falado. Então é muito, muito importante você driblar essa armadilha. E assim, quais são normalmente os fatores de tentação? Né? Quais são os fatores de tentação para você não escutar a voz do cliente? Né? Parece uma coisa até óbvia demais. Escutar a voz do cliente parece ser algo óbvio demais. E aqui eu estou falando de cliente externo, cliente interno. Quais são as tentações? Uma tentação fortíssima, né? Uma tentação fortíssima a ser vencida é o efeito checking the box. Checking the box, né? Então, o que é o efeito checking the box? Checking the box. O Herman, né, meu querido amigo da Colômbia, fera, né, o Wagner Souza, o Ronaldo, o Luiz Pedro, o Gabriel, o Gilmar, o Jean, eles têm inúmeras coisas a serem feitas amanhã, né? Se eu perguntar aqui no chat agora, quem tem mais de uma coisa para fazer amanhã? Né? Todo mundo diria eu, né? A gente tem uma listinha. E se você tem uma listinha de coisas a serem feitas amanhã, uma pergunta importante é como você prioriza, né? Como você prioriza, né? O item A, o item B, o item C, o item D, o item E. Né? Por que você vai fazer o A primeiro? Né? Ou por que você vai gastar esse volume de energia? Ô, Carlos, eu tenho 8. Carlos tem 8 coisas para fazer amanhã.
né? Boa noite, Ronaldo. Então, assim, como que você prioriza? Por que que você vai fazer o A primeiro? Por que que você não faz a sua tarefa D primeiro? Por que você não faz a sua tarefa... Como que você sequencia as coisas que você precisa fazer amanhã e como você distribui o volume de energia, de atenção, né? De tempo, às coisas que precisam ser feitas? Como que você faz essa distribuição? Você precisa ter alguma mecânica de priorização. Você precisa ter alguma mecânica de priorização. E aí você pode usar inúmeras técnicas, A representação gráfica vai ser um Pareto, né? Mas para você chegar no Pareto, você pode usar inúmeras técnicas, pairwise, comparação aos pares, AHP, Analytic Hierarchy, Process. Você pode usar o multivotação, você pode usar o multivotação ponderado, você pode usar o múltiplos, multivotação múltipla, né? Múltiplos pairwise. Existem inúmeras técnicas e ferramentas para você priorizar. Mas um pecado a não se cometer, e um pecado que é muito comum de ser cometido, principalmente quando você não tem essa mecânica de priorização, é o famoso fazer por fazer. Né? Fazer por fazer. Semana passada aconteceu um negócio legal que poucas horas antes da gente começar a Masterclass, eu recebi uma pergunta no direct e aquela pergunta ela era tão valiosa que a gente mudou o tema. Nós mudamos o tema. A gente roda a pesquisa. Se você é meu aluno de Yellow, Green ou Black, você deve ficar de repente até quase cansado assim do tanto de pesquisa que eu rodo, né? Para coletar a voz do cliente. Essas vozes elas vêm por meio de, né, do pedido, a voz falada, e a voz falada vem também muitas vezes sem você pedir. Sem você pedir. A gente mudou o tema. Por que a gente mudou o tema? Porque era uma oportunidade imensa de convergir a tarefa que a gente precisava fazer com uma voz importante do cliente que eu entendi naquele momento que seria uma voz é, importante daquele cliente e de muitos outros, né? Cada um de vocês aqui estão na posição, vários são meus amigos, né? Minhas amigas, mas primeiramente, né? Vocês estão na posição de clientes, então é importante eu escutar essa voz. Então, vamos dizer, na semana passada eu poderia ter simplesmente checked the box, né? Eu poderia simplesmente ter checado a caixinha, marcado a caixinha, não, tem que fazer a live é isso daqui e tal, e vamos fazer, entende ou não? Mas a gente demandou algumas ações ali num curto intervalo de tempo para poder atender a voz do cliente. Porque quando você atende a voz do cliente, as chances de você ter o suporte devido do Process Owner e do Champion, essas chances elas aumentam muito. Elas aumentam demais da conta, né? Porque muitas vezes o Process Owner é o próprio cliente, né? Muitas vezes o Champion é o próprio cliente. Ou se você coloca a própria organização, né, ou o cliente final na figura do cliente, você ganha muita força. Né? É muito ruim, é muito difícil você fazer um projeto de melhoria sem o apoio da alta administração. E quando você tem a convergência entre o seu projeto, né, os objetivos do seu projeto e a voz do cliente, você aumenta muito essa força motriz, né? Você aumenta demais da conta. Tá? Então, algo a se vencer é o check in the box, fazer só por fazer, né? Então, é muito importante você... Opa! Não cair no erro de fazer só por fazer, né? Fazer só por fazer. E talvez você esteja se perguntando, caramba, mas é possível, né? É possível fazer um projeto de melhoria só por fazer? Assim, é possível a gente cair nesse tipo de cenário? Fazer só por fazer? Será que é possível, né? É possível. É possível e é tristemente possível.
Tristemente possível. As razões normalmente são bem tristes, né? Eu vou dar um exemplo fora do ambiente corporativo e um dentro do ambiente corporativo, tá? Fora do ambiente corporativo e um dentro do ambiente corporativo. Vamos pegar a galerinha que está aí fazendo a graduação, né? Ou fazendo uma pós-graduação, ou muitas vezes até um mestrado, um doutorado, né? Pós-graduações também, né? Eu quero fazer uma pergunta. Escreva aqui no chat para mim. É possível, assim, vocês já encontraram alguém fazendo um TCC só por fazer? Assim, fazer um TCC só por fazer? É o famoso fazer de qualquer jeito, né? Fazer de qualquer jeito. É possível isso ou não? Né? Será que é possível isso? Olá, Michele, tudo bem? É possível, né? É possível. E isso é triste. E isso é triste, né? É algo que precisa ser combatido. É algo que precisa ser combatido, né? Isso esbarra nos 14 pontos de Edward Deming, quando ele coloca que a gente precisa tomar um cuidado com metas numéricas, né? E o TCC é um exemplo muito legal disso, né? É um exemplo muito forte, né? Porque o cara, assim, eu vou fazer, por quê? Porque eu tenho uma meta numérica, eu preciso ter um TCC aprovado, senão eu não pego o meu diploma, né? E eu preciso falar isso para vocês, por quê? Porque no Lean Six Sigma, por exemplo, né, você recebe um certificado adicional. Eu vou usar o exemplo do Francisco aqui. O Francisco é um aluno da MF Treinamentos que tem vários certificados de projeto. Depois que você faz o seu curso, passa na prova e tudo mais, você pode, né? É opcional, você pode fazer um projeto de melhoria. E quando você termina esse projeto de melhoria, usando o Lean Six Sigma, você pode submeter a documentação para nós, a gente faz uma avaliação, às vezes tem algumas recomendações de alteração. Quando a gente tem a versão final validada, a gente emite um certificado de conclusão, né? Um certificado de conclusão de projeto. E esse certificado de conclusão de projeto, de novo, ele é obtido mediante um projeto. Um projeto concluído, tá certo? Então, assim, o Francisco tem inúmeros projetos bem-sucedidos. Mas, assim, pode passar na cabeça do indivíduo dele fazer um projeto de qualquer jeito, né? Para poder ter o certificado de conclusão de projeto e atualizar o LinkedIn. Vamos rasgar o coração aqui. Vamos falar de verdades? Verdades. Vamos falar de coisas que não estão nos livros. Vamos lá. É possível a gente ter uma situação como essa ou não? Uma situação triste como essa, do indivíduo fazer o projeto de qualquer jeito, né, simplesmente para ter um certificado de conclusão de projeto, para atualizar o LinkedIn, né? Isso infelizmente é possível. Isso infelizmente, né, no contexto do Lean Six Sigma, uma importante tentação a ser vencida é o efeito atualizar LinkedIn, né? Atualizar LinkedIn, né? Cuidado para não fazer um projeto somente por conta da certificação, né? Por conta da certificação. Por quê? É meio clichê, mas a gente precisa falar isso porque é mais importante do que você ter a certificação, um pedaço de papel, ter lá um documento, um arquivo PDF. Isso é importante sim, não me entendam mal. Não me entendam mal, a certificação é muito importante, mas ela não é o mais importante. Ela é importante, mas não é a primeira, não pode ser a primeira. Não pode ser a primeira. Não pode, né? Então aquele documento, ele na verdade precisa atestar, né? Que o Francisco Thiago Barbosa, inclusive a gente tem uma live juntos, vocês vão encontrar lá no
lá no meu Instagram, né? Quer dizer, aqueles documentos, eles atestam que o Francisco é um monstro, no bom sentido, né? Atestam que o Francisco ele está pronto para trabalhar em qualquer empresa, como um agente de melhoria contínua, né? O Francisco, ele acabou de mencionar aqui a mudança, né, nas vidas das pessoas e tal. O Francisco, você vê relatos, né, de outros belts que trabalham com ele e que vieram fazer as certificações da MF. Você percebe o efeito do líder, né, nessas pessoas, tá certo? Então, assim, vocês estão comigo ou não? Então, fatalmente, o projeto, né, ou os projetos que o Francisco Thiago conduziu são projetos onde ele amarrou os objetivos da empreitada ao cliente ou aos clientes, tá? Então, uma primeira armadilha a se vencer, ou vamos filosofar um pouquinho aqui. Vamos filosofar um pouquinho, vou até esperar aqui no chat. Por que alguém cometeria o pecado de fazer um projeto de qualquer jeito? Por que alguém cometeria esse pecado? Vamos lá, coloca pra mim. Por que alguém cometeria esse pecado? De conduzir um projeto de qualquer jeito, assim. Por que alguém faria isso, entendeu? Por que alguém faria um TCC, um TCC de qualquer jeito, assim? Por quê, né? Vou até esperar aqui a galera comentar, né? Então, né, eu vi aqui, somente para ter um título, né? Carreirista ou para aparecer, autoconfiança e soberba, não ser somente ter, né? Tudo isso está mais relacionado ao pensamento de curto prazo ou de longo prazo, né? De curto prazo, normalmente quando a gente faz de qualquer jeito, quando a gente faz de qualquer jeito, a gente está, né, normalmente ali preocupado com o desenvolvimento da nossa carreira nos próximos 5, 10 anos, ou a gente está preocupado se a gente vai ter emprego mês que vem. A gente está preocupado se vai cair o salário no final do mês, entendeu? Então, boa, boa, boa. Então, talvez aqui a grande tentação, né? Talvez a primeira grande tentação a ser vencida. Então, talvez a primeira grande tentação a ser vencida é a de pensar somente nos resultados de curto prazo, né? Talvez a primeira tentação a ser vencida é de pensar somente no resultado a curto prazo. Galera, nós vivemos em tempos onde os ciclos são muito mais curtos, né? As coisas acontecem numa velocidade muito maior. Então é óbvio que é importantíssimo você considerar o curto prazo. É importantíssimo, né? Mas, de novo, ele não pode ser o mais importante. Não pode. Ele não pode. Não pode mesmo. Você tem que considerar. Você tem que vir à sua cabeça a imagem assim. Tocando o projeto de melhoria contínua agora e considerando essa empreitada como parte de um plano de 3 anos, de 5 anos, isso vai contribuir para quê? Vai contribuir para quê, né? Nossa, olha que bonito isso que o Luiz mencionou. Paradigma da personalidade, né, versus paradigma da personalidade versus paradigma da ética, né? E se a gente for pegar o conceito real mesmo, o conceito raiz mesmo de ética, ele está associado aos efeitos, né, Luiz, daquilo que a gente faz às outras pessoas, né? Não é isso? Então, assim, eu posso,
Eu posso chegar e, né, não sei, começar a dar um berro aqui agora, porque eu preciso extravasar minha emoção de alegria. Ah, dou um berro num microfone alemão, um microfone bacana, de alta qualidade, sabe? Dou um berro aqui, não, bacana, pra mim talvez seja até legal extravasar a alegria de estar aqui numa terça-feira de carnaval com essas pessoas participando ao vivo, show de bola. Eu poderia fazer isso, mas assim, qual que é o efeito desse extravasar pro Luiz, né? Pro Luiz Pedro, pro Ronaldo, pro Jean? Qual que é o efeito? Eu não posso simplesmente considerar se aquilo vai ser da hora para mim, né? Se aquilo vai ser legal para mim. Eu preciso considerar se aquilo vai ser legal para os outros também, né? E dentro desse contexto, dessa primeira conversa, dessa primeira parte da conversa, a figura do cliente tem que entrar, né? Tem que entrar porque é muito benefício, galera. É muito benefício. Tem um ponto de vista, sob o ponto de vista humano mesmo, é legal demais, né? É legal demais, isso dá um sentido maior, dá uma explosão de energia vital, ver assim né, o, gente de fora do Brasil fazendo o curso em português, como é o caso do Herman, né, que está lá na Colômbia, ele é um professor de uma instituição na Colômbia, de ensino na Colômbia. Eu ver o Francisco feliz com esses resultados e tal. Isso obviamente dá uma explosão de energia vital. Mas além disso, se você quiser olhar sob um outro prisma, tem um prisma adicional que é o seguinte: o cliente satisfeito, ele fala, hein? Ele fala. E tem muito poder no Francisco chegar e falar assim, cara, eu acho que vale a pena fazer o curso lá do Marcelo, né? Ou o Herman falar, ó, eu acho que vale a pena fazer o curso do Marcelo, porque eu fiz e gostei, né? Tem muito poder nisso, galera. 26% dos meus alunos vêm de indicação. 26% dos alunos vêm de indicação. É isso rodado, isso é resultado de pesquisa, né? Tá, então assim, você quer considerar o jogo de longo prazo porque, entende ou não? Porque você está falando de resultados robustos. Porque é o seguinte, filosofando também, falando um pouquinho de carreira, né? A vida ela vai se encarregar de trazer as intempéries, né? De trazer os ruídos, de trazer as variáveis incontroláveis, né? Então é muito importante que você tenha um pilar sólido, né? Um pilar sólido que ele não se abale, né? À medida que esses ruídos venham, ou que se abale o mínimo possível, né? Legal? Vamos lá. Às vezes nós somos éticos com nós mesmos. É uma questão de respeito a si mesmo e reverbera no outro. Muito bom, cara. É, muito bom. Primeiro tem que cuidar da casinha, né? Tem que cuidar da casinha. Muito bom, Luiz. Beleza? Pessoal, manda um ok se fez sentido a primeira armadilha, né, a ser vencida, que é a de não escutar a voz do cliente, pensando nos resultados de curto prazo apenas, tá? A segunda armadilha a ser vencida é não considerar o escopo do projeto. Tem que ser algo gerenciável. Gerenciável. Tem que ser, vou arriscar aqui uma palavra chique, tem que ser exequível. Exequível, né? Essa ficou bonita, né? Então a segunda armadilha não abraçarás o mundo, né? Não abraçarás o mundo. Né?
Então, por favor, me avise se faz sentido. A segunda armadilha a ser vencida num projeto de melhoria contínua é considerar o escopo do projeto, né? Então, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. Escreva aqui para mim um eu. Um eu. Se você já viveu isso, ou se você é uma pessoa que teve ou tem tendência de boil the ocean, tentar ferver o oceano inteiro, né? De tentar abraçar o mundo, de tentar botar mais coisas do que o prato aguenta. O prato já está cheio e você está colocando mais coisas. E vou mandar a real aqui. Eu tenho dificuldade com isso. E eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldades até hoje. Acho que houve. Tem melhorado, né? Tem melhorado. Eu já sou um caboclo sênior, né? Eu já sou um caboclo na casa dos 40 anos, né? E aí você vai tomando os tombos, né? E vai aprendendo. Mas até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu tenho uma tendência a colocar mais coisas no prato do que ele suporta, né? E há alguns problemas nisso. Alguns problemas nisso. Ou antes de extrapolar para aqui para o meu exemplo, deixa eu só deixar isso super claro com relação ao escopo. Nielsen, uma grande empresa do setor de pesquisa de mercado, entendeu? Entrei lá em 2012. Tem um indicador chamado Net Sample Compliance. O compliance, né, da amostra, depois que você tem ali, usando um linguajar muito simples, um objetivo, né, de ir numa determinada quantidade de lojas para coletar determinada informação, você tem que ir em 40 lojas. Você não pode ir em 45, isso é oversampling, né? Porque é desperdício. E você não pode ir numa quantidade menor de lojas, né? Só que as lojas são bem definidas. Então, às vezes você vai, tá fechado, às vezes você vai, o dono tá bravo, o dono não quer te receber naquele momento, porque às vezes envolve contagem de inventário, olhar a nota fiscal e tal, né? Quanto que comprou. Então não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples. Pesquisa de mercado não é algo simples, assim. Então eu entrei, um dos meus primeiros projetos foi melhorar, aumentar o Net Sample Compliance no Brasil, né? Compliance da amostragem no Brasil. Entende? Não? Eu preciso pegar Brasil. Eu preciso pegar Brasil, cara. Né? Será que eu não posso pegar alguns índices? Será que eu não posso pegar alguns produtos? Será que eu tenho realmente que pegar todos os produtos, cara? Né? síndrome do Jaque, né? Já que eu estou fazendo X, né? Eu vou fazer Y, Z, W, né? E aí o seu projeto passa a virar um puxadinho, né? Aquele efeito puxadinho. Né? Aí você colocou mais um produto. Bem, a gente pode cometer o erro que eu cometi na Nielsen, de pegar Brasil, né? E eu vou falar o que estava passando no meu coração. Era novato, muito desesperado para mostrar serviço. Muito desesperado, função executiva ainda, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande com essa coisa, tem que pensar grande, né? Go big or go home. Pensa grande ou então vai embora para casa. Eu não tenho nada contra as técnicas de autoajuda, não. Mas eu tenho tudo contra as técnicas de autoajuda sem base de conhecimento. Eu tenho tudo contra.
Não pode chegar e tuchar o cara com técnicas de autoajuda. Vai naquele ringue, agora, e vai enfrentar, sei lá, o campeão do UFC, entendeu? Por quê? Porque a vitória habita em você. Você nasceu para vencer. Você é um guerreiro vencedor. Calma, cara. Calma aí, pô. Eu acredito que a gente nasceu para vencer, mas assim, eu tô entrando no ringue com o campeão mundial de UFC. Assim, calma. Sabe? Nem tudo é só motivacional, não. Calma. Entende ou não? Vai fazer uma cirurgia. Você foi escolhido agora, o Ricardo, para operar ali uma. Para ser o cirurgião-chefe. Por quê? Porque você nasceu para vencer, Ricardo! Entende? Você é um campeão, você sabe, é todo mundo pulando, todo mundo abraçando, chorando, entendeu? De novo, eu não estou fazendo uma crítica às técnicas de autoajuda, não. Mas assim, só isso é pouco. Além disso, tem que fazer uma. Tem que fazer uma faculdade de medicina nesse caso, né? Já tem que ter feito algumas cirurgias. Não é isso? Não faz sentido, não? Escreva aqui para mim se faz sentido ou se não faz sentido isso, né? Sabe, algumas coisas elas são simples, são técnicas e simples, simples. Então na Nielsen, assim, na Nielsen só precisa combinar com o campeão, né, Luiz? Na Nielsen o que me pegou foi isso, assim, pô, não, cara, calma, você tá entrando, você não conhece, você não sabe o que é Net-Samo Compliance, você não conhece, entende, os detalhes do problema, você não conhece, eu não conhecia mesmo. E aí o pensamento, assim, de, cara, eu nasci para vencer, eu quero... ele segue, mas calma, faseia, faseia, né, de fasear, você precisa fasear, você precisa quebrar em pequenos pacotes. Se a minha memória não tiver me traindo, a Michelle é uma aluna de Black que está fazendo o Black inteiro. A Michelle que entrou aqui, não sei se ela está ainda. Ela vai fazer o Yellow, fazer o Green e o Black. Eu preciso respeitar o tempo da Michelle. É uma jornada de 1 ano. Eu não posso exigir da Michelle que ela conduza agora para mim um DOE superfície de resposta ou ela rode um teste mediana de moods. Um teste não paramétrico, eu não posso. É little by little, entende? Por mais que esteja explodindo no coração dela o desejo de fazer grandes coisas. E ela vai fazer grandes coisas com o Lean Six Sigma, né? Mas assim, existe um passo a passo. Existe um passo a passo, né? Que precisa ser respeitado. Legal, então o que me traiu lá foi essa explosão, assim, que aí já mistura com ansiedade e tudo mais, de querer fazer muitas coisas de uma vez. E não deu certo, não deu certo. A gente acabou reduzindo o escopo para o índice ME33, nunca vou esquecer. Índice ME33, ME dimensão, né? ME33. E aí o projeto foi bem sucedido, né? E depois foi expandido para os outros índices. Legal? Então, assim, uma primeira tentação, a segunda armadilha a ser vencida é que você precisa considerar o escopo do projeto. Então tem que ser algo gerenciável, algo execuível, não abraçarás o mundo, e isso fere diretamente a motivação do time. Então você precisa considerar, né? Considere a importância das diferentes fases em um projeto, né? Em um projeto, tá? Bem como o processo natural de evolução, né? Processo natural de evolução das coisas, né? Das coisas, processo natural, né? Beleza? Quem tá comigo nas duas armadilhas? A primeira então é vencer essa tentação
de pensar só no curto prazo, né? Porque eu preciso check in the box e aí não escutar a voz do cliente e não ter projetos relevantes, né? A segunda armadilha é o escopo do projeto, né? O projeto ele precisa ter um escopo gerenciável, né? Você não pode abraçar o mundo, não pode mesmo, né? Queremos ser provável depois do treino, mas precisa ter os fundamentos e o aquecimento antes, né? Porque é como é como tudo na natureza mesmo, né? Você for fazer uma comida, né? Fazer um bolo, existe ali um tempo, né? Existe um tempo, ou na criação de alianças, ou num relacionamento, né? Num relacionamento com um cônjuge, não é isso? Um relacionamento com um amigo, com um novo amigo, né? É, é, há que se respeitar, né? A sequência. E quando a gente fala em escopo, a gente está falando muito sobre isso, né? Também, né? Está falando muito sobre isso. É respeitar aquele momento atual. Eu vou dar um exemplo para vocês, a gente teve que adaptar agora. A gente ia fazer ao mesmo tempo 3 turmas. Né? A gente tem tido muito aluno de fora, muito aluno mesmo de fora do Brasil. Então a gente quer fazer um white em espanhol e quer fazer mais um em inglês, né? Que a gente já fez. Mas assim, precisa fazer o white em espanhol, em inglês, em português na mesma semana? Ou num intervalo de 10 dias? Sim, precisa. Será que precisa, cara? Né? Então, tem que tomar cuidado, porque senão você pode judiar da equipe também, né? Você pode judiar da equipe. Se você coloca metas que não são smart, né? Elas têm que ser específicas, mensuráveis, né? Acionáveis ou achievable, né? Atingíveis, né? Execuíveis, né? Relevantes e com tempo pré-definido ali, né? Se as suas metas não são smart, a equipe, o time tende a dar uma desanimada, né? E falando em time, a terceira armadilha, se vencer, né? A terceira armadilha, se vencer, é o sentimento de bancar o herói, né? Ou é o falso compromisso, né? De bancar o herói. Então vamos falar sobre isso. O que é esse falso compromisso de bancar o herói, né? Normalmente o líder, né? Normalmente o líder de projeto entende que ele é o responsável por absolutamente todas as decisões na empreitada, incluindo o próprio desenho das soluções. É muito importante saber que você não precisa bancar o herói. Você não precisa bancar o herói, né? Não precisa mesmo. E na verdade, por exemplo, no Lean Six Sigma você nem pode. Se você bancar o herói na apresentação das soluções, a galera desanima. Entendeu? A galera desanima. O Chico do Yellow, o Luiz. Assim, a galera desanima. Eu lembro da Melissa, num projeto que eu conduzi nos Estados Unidos, num call center. Vou falar sobre ele porque vários de vocês que fizeram o White devem lembrar, né? Na Nielsen também, né? Ou não, como eu já dei esse exemplo da Nielsen, deixa eu dar um outro. Como eu já falei da Nielsen agora há pouco, deixa eu falar de um outro
Deixa eu falar de um outro. Eu vou falar dos queridos da Multilaser. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá de Minitab, né, com eles, queridos. Empresa, não tô ganhando um centavo para falar isso, pessoal. É impressionante, impressionante. Eles construíram do zero uma fábrica de semicondutores. Eles produzem semicondutores, né? Eles fazem produtos eletroeletrônicos e tal, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o James, né? Que, que é o cabeça dessa história, né? Um filipino que está no Brasil faz tempo e, e trouxe, né, uma galera, um cara extremamente educado, extremamente solícito, extremamente inteligente, extremamente inteligente. Nessa empreitada que a gente teve da Minitab, qual é a minha função como consultor? A minha função é equipar o James e a equipe dele para que eles tomem as melhores decisões, entende ou não? Para otimizar os processos da Multilaser ainda mais, entendeu? Ainda mais. Né? Quem vai aumentar a produtividade, quem vai melhorar a qualidade, né? Quem vai aumentar margem dos produtos, por exemplo, né? Quem vai aumentar a throughput são eles, tem que ser eles. Tem que ser eles. Entende ou não? Porque se nessa eu coloco o chapeuzinho do herói e falo assim, pô, é a minha chance, cara, eu tô aqui na, entende ou não? Eu tô aqui na Multilayer, eu quero bancar o herói. Bancar o herói é o ego mesmo, né? A gente falou agora há pouco das, assim, de algumas limitações humanas mesmo, né? Que ferem lá, que estão associadas à segunda armadilha, né? Que estão associadas à segunda armadilha, que é de querer abraçar o mundo, né? E agora a gente esbarra numa outra que é muitas vezes o ego, né? Que é bancar o herói porque é gostoso, né? É gostoso você falar uma coisa e o cara falar, pô, que sacada. Alguém luta com isso ou não? Alguém precisa lutar com isso ou não? Alguém precisa lutar com isso? Né? E eu vou. Nossa, será que é o James da Multilaser ou é o James da meu aluno de Greenbelt que entrou? É o James do Vale do Paraíba ou é o James de Extrema? Que deu uma boa noite aqui. Independentemente de quem for, boa noite. Assim, entende ou não? Alguém manda um eu aí, se alguém luta contra isso, ou precisa lutar, ou precisou lutar no passado, sabe? Porque é saboroso, né? É saboroso, né? É saboroso você dar uma ideia. Quem. Sim, vamos lá. Coloca aqui um sim se você entende que, assim, tende a ser saboroso. Né? Você dá uma ideia e todo mundo fala assim, porra, que ideia. Quem gosta aqui de dar uma ideia e essa ideia ser aceita? Acho que agora eu consegui chegar numa pergunta bacana. Quem gosta de dar uma ideia, né? Quem gosta de dar uma ideia e ter essa ideia aceita, né? Coloca um eu aqui. Se você gosta de dar uma ideia e ter essa ideia aceita, né? E assim, nada de errado com isso, desde que, né? Demais, né, Gabriel? Não é isso, Valdinei, Luiz? Eu também gosto, eu também adoro. Mas isso precisa ser dosado profundamente. Profundamente. Precisa ser dosado profundamente. Porque como é algo gostoso, de repente não tem mais ninguém falando a não ser o Belt. E de novo, é muito importante num projeto de melhoria que as soluções não venham do líder. É muito importante que as soluções venham dos envolvidos no processo, né? Porque se veio da solução, se veio... Eu vou dar um exemplo mais recente, né? Vou dar um exemplo mais recente.
na própria MF Treinamentos. A gente teve uma pequena dificuldade no site, na captação das matrículas para a jornada Black Belt 10K, né? A gente teve uma pequena dificuldade lá no site. Ali, como tem uma pequena luta contra o tempo, né? Porque o site está lá no ar, todo mundo está vendo e tal. E aí, se você não resolve rápido, você está perdendo inscritos, né? Então é recomendado que você resolva o mais rápido possível. Eu acabei dando uma solução paliativa, uma solução temporária, né? Mas depois que vem o dono do processo, né? Nesse caso, meu querido amigo Carlos, vem o dono do processo e ele estuda o problema e ele propõe uma solução, eu só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar. Entende ou não? Só tenho a ganhar. Porque a solução dele ficou muito melhor que a minha. Ficou muito melhor que a minha. O site que ele fez ficou muito mais bonito do que a solução que eu havia proposto, né? A solução paliativa. Segundo, ele tem o senso de ownership. Ele é importante. É importante que ele saiba, poxa, aqui é onde eu vou operar, né? Então, é bacana, eu tenho aqui uma certa flexibilidade, né, para fazer as minhas coisas. Eu pude estudar o problema, né? Pude estudar o problema e tomar a minha ação, né? E o terceiro é que normalmente esse tipo de resultado ele se sustenta muito mais. Muito, muito mais. Muito, muito mais. Então vamos lá. Primeira armadilha a ser vencida quando você estiver conduzindo um projeto de melhoria contínua. Cara, foge desse negócio assim. Preciso fazer porque eu tenho que entregar o TCC. Preciso fazer porque o meu chefe está cobrando. Eu preciso fazer porque aí eu ganho o certificado. E o mais importante é o certificado. Se na sua cabeça tá que o mais importante é o certificado, tem alguma coisa de muito errado. Ele é importante, mas tem que ser o segundo ou o terceiro. Ele não pode ser o primeiro. O primeiro é você aprender. O primeiro é você aprender. Se você usa em qualquer empresa, você usa na sua empresa, você usa dentro de casa, você usa, né? Aí você pode usar parte daquilo para mecânica de tomada de decisão em qualquer lugar, entende? Numa conversa, numa discussão, numa análise de carteira, de investimento, sabe? Se você aprende, os benefícios são estupidamente maiores do que você simplesmente ter o documento, né? E no contexto do projeto de melhoria contínua, isso tem a ver com a coleta da voz do cliente. Você não pode fazer só para fazer, você tem que escutar a voz do cliente e fazer um projeto que de fato endereça as necessidades do cliente, né? Endereça as necessidades do cliente. O segundo é o escopo. Então, assim, não toque algo que seja de difícil gestão ou de impossível gestão, tá? Lute aí, talvez calibre um pouquinho a ansiedade. Sabe, não queira conduzir um projeto, né, meu primeiro projeto na Philips, eliminar todos os problemas de qualidade da Philips do Brasil. Eu tenho esse documento até hoje para dar risada. Como assim que eu começo um projeto de mestrado com o título Eliminação dos problemas de qualidade da Philips no Brasil? Isso é fantasioso, é infantil. É infantil, né? Terceiro, né, não banque o herói. É muito, muito importante que no projeto de melhoria contínua você delegue, né? Você entregue. E só lembrando que delegar é diferente de delargar. É muito importante delegar. Por favor, não confunda delegar com, nem sei se existe essa palavra, delargar. Delargar, né? Delargar, eu simplesmente entrego na mão do indivíduo e nunca mais olho, nunca mais pergunto, nunca mais checo se o resultado final está adequado. Aí não pode, não. Aí é um pecado a não se cometer. É um pecado a não se cometer, tá? Então você como líder de projeto, você não vai fazer
micromanagement, né? Microgestão, ficar ali, não, cara, por que você colocou essa letra A, por que você colocou... Você não vai fazer microgestão, mas você tem que fazer gestão. Você precisa avaliar se a saída daquele processo é uma saída satisfatória, né? Legal, quem tá comigo até o momento, manda um fortalece. Quem tá comigo até o momento, manda um fortalece. Beleza? Essa daqui vai parecer até brincadeira, mas ela é extremamente e tristemente comum. Quarta armadilha a ser vencida é de começar um projeto sem se ter, né? Sem se ter ao menos um CTQ. É importante ter Ys e metas também mensuráveis. Porque às vezes o cara escuta a voz do cliente, ele escutou a voz do cliente. Ele não banca o herói, ele não banca o herói. O escopo aparentemente até é gerenciável, mas ele cometeu um pecado. Isso aqui não é só para Lean Six Sigma, isso é para qualquer projeto de melhoria contínua. Para qualquer projeto de melhoria contínua. Tá? Assim, você não pode iniciar uma jornada de excelência sem ter uma medida de sucesso. Assim, como que eu meço? Como que eu meço, assim, se o negócio deu certo ou não? Entende? Como que eu meço se o negócio deu certo ou não? Vocês estão comigo ou não? Como é que eu meço se o trabalho, se aquele projeto de melhoria foi um projeto bem sucedido ou não? É muito, muito, muito importante que você tenha ao menos um critical quality, pelo menos uma medida de sucesso, um número que você possa falar, ah, beleza, de acordo com esse número aqui, percentual de refugos numa linha de produção. Hoje está em 70% e eu preciso ver se... Pô, 70 é sacanagem, 70 é brincadeira, né? Hoje está em 7% e eu quero ver esse percentual de refúgio chegando a 2%, chegando a 3%, chegando a menos de 1%. Mas o número é esse. E acreditem, senhoras e senhores, é inacreditável. Acreditem no inacreditável. É inimaginável a quantidade de empreitadas de melhoria que são iniciadas sem se ter uma métrica. Sem se ter uma métrica. Partiu de voz assim do tipo, cara, eu não sei, a galera parece que não tá tão engajada. A galera não tá engajada, vamos tocar um projeto aqui para aumentar, sabe? Porque o pessoal não tá tão engajado. Aí você toma uma pancada de ações, muda a cor da parede, entende ou não? Mexe no horário de trabalho. Compra camiseta para todo mundo. Assim, contrata palestra motivacional, entendeu? Você tem um plano de ação cheio.
E depois das ações tomadas, você não tem como avaliar se aquelas ações surtiram efeito positivo. Porque você não tinha um baseline, você não tinha um ponto de partida. Você não sabe exatamente o que você está querendo da vida. Você não sabe. Você não sabe. E eu vou falar um negócio. Nós somos ou não somos traídos. Manda um lado a lado aqui, lado a lado, sabe? Se você entende que nós somos, por natureza, facilmente traídos por impressões. Por impressões. Pô, tem impressão que o engajamento está melhor, tem impressão, né, que o engajamento aqui está ruim. Vocês estão comigo? Assim, eu preciso, eu realmente preciso, né? O Francisco, de pelo menos uma métrica, cara. Pelo menos uma métrica. Uma métrica de sucesso. Senão, você fica refém de coisas do tipo, ó. Você fica refém de coisas do tipo. Ao menos uma métrica de sucesso, você pode ficar refém de impressões ou de indivíduos que falam, que têm o dom da retórica, né, que falam bonito. O que eu quero dizer com isso? Né, se você não consegue provar por meios quantificáveis de que aquela melhoria aconteceu, você pode ficar refém, às vezes, de um discurso bonito. Né? De um discurso bonito, de alguém que fala bem e articula bem, e de repente ele vai, entre aspas, te convencer de que de fato as coisas estão melhores, né? Quando na verdade você não tem como provar. Né? E quando você tem Ys mensuráveis, fica realmente muito mais fácil você tomar ações. Né? Fica muito mais fácil você tomar ações. Né? Você tomar ações. De seguir por aquele caminho ou não. Beleza? Legal? Tá fazendo sentido até o momento? Por gentileza, coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido ou não. Se eu compartilhar a tela, ajuda, melhora, né? A quinta armadilha é você subestimar, você desconsiderar o impacto financeiro dos projetos. Eu classifico este como o maior pecado, a maior armadilha. Pois normalmente tendemos a ser mais técnicos do que pessoas de negócio, né? Felizmente ou infelizmente, a linguagem mais forte nas organizações é a saúde financeira, receita, margem, caixa, share, etc.
né? Então me avisem, por favor, me avisem se faz sentido isso, né? Eu vou desenvolver um raciocínio aqui, vamos lá, vamos lá. Coloca aqui no chat para mim, por favor, se você é um indivíduo que tem prazer assim, em fazer um mapeamento. Se o vídeo fala assim, vamos fazer um mapeamento, vamos fazer aqui uma análise de causa-raiz. Você é um indivíduo que tem prazer nesse tipo de empreitada, sim ou não? Você gosta disso? Você é uma pessoa que gosta, assim? Pô, vamos fazer uma análise de capacidade, vamos abrir o Minitab. Vamos abrir o Minitab. Antes de antes de entrar nessa aula, eu estava com o pessoal da Minitab Estados Unidos, né? Que a gente tem uma turma armada para abril, numa grande mineradora, né? E ali a gente falando sobre os temas que a gente vai abordar e tudo mais, questões logísticas. E falamos de um outro evento também para falar sobre CART, né? Classification and Regression Tree, e falar sobre técnicas de machine learning, né? Assim, é bacana ou não? Pô, é bacana demais. Eu sou técnico. Eu sou uma pessoa técnica. Eu gosto do técnico. Gosto demais. Demais. Demais, demais. Né? Quando eu comecei a empreender, que caiu assim fortemente, depois de 20 anos atuando somente no ambiente corporativo. Eu ainda estou no ambiente corporativo, mas desde 2017 eu empreendo, né? Eu tenho a minha escola de melhoria contínua, que é a MF Treinamentos. Só quando assim eu tive o meu negócio, né? Quando eu abri o meu negócio, que você vê o flow inteirinho, inteirinho mesmo. Colaboradores, parceiros, né? Folha de pagamento, receita, né? Quanto que você gasta com marketing, né? Parte tributária, né? Assim, só quando você enxerga essa figura inteira, eu acho que clica, assim, como que você associar o impacto financeiro dos projetos é algo importante para um projeto de melhoria, né? Porque você ganha muita força, ganha muita, muita, muita força. E vou dizer uma coisa, quanto mais apaixonado pelo método você for, maior vai ser a dificuldade em selecionar batalhas onde o impacto financeiro é significativo. E é importantíssimo que você considere o impacto financeiro. Galera, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu sou músico, né? Eu venho de uma família de músicos, eu sou um artista, né? Eu tenho uma carreira como músico, tenho disco gravado e tudo mais. É, eu fiz engenharia, né? Eu amo engenharia, eu amo a melhoria contínua, eu amo assim, isso daqui que eu faço, mas eu amo mais a arte. Acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu sou acima de tudo, eu me considero acima de tudo, um músico. Se você me perguntar assim, Marcelo, o que você mais ama fazer na vida, 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 é música. É música, é pegar o violão. Por isso que toda vez que eu pego o violão para tocar, eu tenho que. Alguém precisa me tirar, alguém da equipe precisa falar, alguém que se deixar eu vou pegar o violão e vou tocar 3 horas. Esquece do masterclass, né? Esquece do masterclass e vai falar. A minha sorte, a minha bênção é que música é nota 100 e melhoria contínua é nota 99. Então eu estou consciente que eu amo música em primeiro lugar, mas melhoria contínua, excelência operacional, Lean Six Sigma, as coisas da engenharia estão ali bem pertinho. Estão ali bem pertinho, bem pertinho. Então, como arte é assim o que eu mais gosto de fazer na vida, eu tenho uma certa dificuldade em ficar o tempo inteiro associando, né, o que eu vou fazer, o meu projeto, com o impacto financeiro. Pô, mas o tempo inteiro eu preciso ficar quantificando esse refúgio, o impacto nas pessoas, ao impacto financeiro, assim, o tempo inteiro eu preciso fazer isso. Então, assim, felizmente ou infelizmente, essa é a linguagem. Essa é a linguagem.
Essa é a linguagem. Vocês conhecem a expressão result oriented? Né? O cara que é o profissional que é orientado a resultado. Eu sempre achei que o profissional orientado a resultado fosse o cara focado no resultado, redução de refúgio, redução de tempo de espera, redução de desperdício. Não, o result oriented é sinônimo do profissional que sabe traduzir, que ele é focado no resultado financeiro. Então, assim, se você pode quantificar, né, o refúgio, o rejeito, você tem que quantificar. E talvez seguir, talvez abandonar aquele projeto. Se você pode fazer um projeto de melhoria dentro da área comercial para aumentar a receita, você precisa saber qual é o aumento potencial. Né? Tem um termo legal que se chama size of the prize, né? Tamanho do prêmio. Tamanho do prêmio. Né? Você precisa saber o tamanho do prêmio. Precisa saber. Precisa saber. Porque senão, se você não souber, aumenta o risco de você gastar energia com projetos que não são prioritários. Assim, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui com a conversa mais importante. Esse é o tema mais importante. E é a armadilha, na minha opinião, com mais de 20 anos de carreira, atuando com projetos de melhoria contínua, fazendo mentoria no mundo inteiro, é by far, de longe, a armadilha que a galera mais cai. Porque nós somos técnicos. Então a gente acha bonito meter uma carta de controle onde o estágio inicial está aqui, o estágio pós-melhoria está aqui embaixo, sabe? Pô, melhoramos, reduzimos pra caramba. Nível Sigma aumentou de 1 para 4, 1 para 5. Caramba! Né? Normalmente a gente vibra com isso, e valor P menor que 0,05. O impacto nas pessoas, as pessoas mais motivadas. Mas se o impacto financeiro é pequeno, o seu trabalho, infelizmente, no mundo corporativo, tá? No mundo corporativo. Se você quiser ter uma conversa sobre outros mundos, por exemplo, o mundo da arte, né? Ou o mundo da, eu não sei, da filantropia, ou, né? Existem outros mundos, mas para o mundo de negócios, você vai ter que amarrar isso a resultado financeiro. Felizmente ou infelizmente, é o fato, é o fato. Tá? É um fato. Você ganha muita força. Você ganha muita força. Né? Ganha muita força. E eu realmente acho que é possível você ter um impacto financeiro significativo, ajudando pessoas, né? Com propósito. Eu acho que é possível. Não é é fácil você atender só o quesito financeiro, e a minha opinião para vocês é muito cuidado se você estiver operando nessa região, de pensar só no impacto financeiro, né? Porque você vai sair fazendo projeto para mandar a gente embora. E esse não é um caminho do Belt de excelência, do profissional de melhoria contínua de excelência. Não é sobre mandar a gente embora. Não é sobre mandar a gente embora. Não é. E se você pensa só em grana, de repente, num determinado momento, você vai ficar noiado em, cara, como é que eu aumento a produtividade mandando a gente embora. Não é porque o resultado não se sustenta, as pessoas que ficam com medo, e normalmente no médio prazo, você já vê que não valeu a pena, sabe? Sair metralhando só para reduzir custo. Então, se você tem um bom processo seletivo, né, e não teve problema de demanda, porque quando demanda cai muito, aí é outra conversa. Aí não tem milagre, né? Mas se você não tem problema de demanda, você tem bons processos seletivos, né? Se o recrutamento está acontecendo de forma legal, você tem que sim buscar alternativas, sabe, para não ficar, sabe, demitindo à torta direita. Tá bom? Tem o projeto da Delphi, que é um projeto emblemático, né? Lá da solda, ferro de solda, né? Que a gente conseguiu praticamente eliminar o ferro de solda, e a gente tinha lá o argumento de que isso
reduziria custo pra caramba, porque, com energia elétrica, né? Aí depois, da hora que a gente foi ver a tarifa negociada com a Delphi, né? A tarifa era baixíssima. Então o impacto financeiro real mesmo era, sei lá, de menos de 10 mil reais no ano, sabe? Então a gente não considerou o aspecto financeiro, né? E aí quando terminou o projeto que a gente foi refinar o número, sabe? Então não cometam esse erro. Tá bom, galera? Então o que a gente tem aí como conclusão desse nosso bate-papo de hoje? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então a primeira, como conclusão, é muito importante lutar contra tais armadilhas para que você possa maximizar as chances de ter um projeto bem sucedido. Um projeto bem sucedido. Então, assim, de forma resumida, né? Forma resumida. Não faça um projeto só por fazer. Não tente abraçar o mundo. Fortalecido? Não banque o herói. Não conduza projetos sem CTQs e não feche os olhos para o impacto financeiro do seu projeto. Legal? Foi? Opa! Maravilha! Pessoal, agradeço imensamente a presença de todos aqui nessa nossa Masterclass, tá? Esse arquivo agora vai ser salvo como um PDF, eu vou mandar lá no nosso grupo de Telegram e desejo um resto de semana incrível para vocês, que as suas empreitadas, os seus projetos sejam muito bem sucedidos, tá bom? A todos os alunos regulares da MF Treinamentos, sigamos juntos aí, tá? Para quem ainda não é aluno, fique atento às oportunidades de White Belt. A gente vai ter uma turma agora no dia 14 de março, tá? Se você tiver interesse, você será muito bem-vindo. Lá no meu Instagram, na bio, você consegue fazer a matrícula. Tá joia? Pessoal, muito, muito obrigado. Um abração muito grande. Valeu, valeu, Leandro, Francisco, Michele, Herman, Luiz. Obrigado.